depois podes fazer a introdução. Ou queres fazer já? Posso já? Então vá. Então, o que é que eu digo? Bem-vindos de novo ao meu canal. Tiveste a ideia e vocês ajudaram. Vou colocar assim, não se ver isto. Assim está bom? Tá bom. Não estou bom? Este O quê? anda. Vês se estou o quê? Tens os dedos todos pintados, está tudo bem. Tens os dentes pintados? Os dedos, está a ver os pés? Ai, que estúpido. Tá bom? Olha, filho. Arranca. Bem. Então, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e mais um vídeo. Ok. Cai deito. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e vamos então fazer este vídeo com o título Primeiras vezes. Este foi um vídeo que eu vi uma youtuber a fazer e achei piada, ri-me, não só me ri, mas achei giro conhecê-la um bocadinho mais noutro registro, que não é só o registro habitual dela. E portanto, como eu acho que isso de ser 100% original não faz sentido nenhum, nós temos que efetivamente copiar aquilo que faz sentido para nós, ou aquilo que nós achamos que é bom. Aqui estou eu com o vídeo Primeiras Vezes. Vocês ajudaram-me desse lado aí no Instagram, na caixinha, para me fazerem as perguntas. Daquele lado está o João com a lista das perguntas. Eu, obviamente, à medida que fui recebendo as perguntas, vi algumas, mas entretanto fiz print screen das perguntas, não voltei a olhar para aquilo, para que isto realmente fosse o mais natural possível e não dar muito tempo para estar a pensar nas respostas, porque acho que assim é muito mais engraçado. E portanto, vamos a isso. E o João vai fazer as perguntas desse lado. Diz olá às pessoas. Vamos lá. Let's go. Primeira melhor amiga ou amigo? Primeira melhor amigo. Chamava-se Joana. Foi a minha primeira melhor amiga e foi a minha primeira melhor amiga do primeiro ao quarto ano. Exatamente, do primeiro ao quarto ano, portanto na escola primária. Depois disso, portanto os meus 9 para os 10 foi na altura em que os meus pais se separaram e eu fui viver para o Porto e aí tive outras primeiras melhores amigas noutro contexto. A Rita, nomeadamente, que é alguém que eu, no dia de hoje, tenho pena de não ter tanto contacto com ela. Foi bastante importante para mim porque foi aquela fase dos 10, 11, 12 anos. Primeiras experiências, primeiras saídas, primeiros pensamentos diferentes. Aquela fase mais da adolescência e nós passamos por bastantes coisas juntas e é alguém que realmente tenho saudades. E depois, as minhas primeiras melhores amigas são praticamente as mesmas de agora. Depois tenho a Iris Mariana, que curiosamente este ano, em setembro, fazemos 20 anos de amizade. 20 anos. E foi em 2003, exatamente, quando eu fui para o 7º ano, que troquei de escola. E a partir daí fizemos sempre a escola juntas e as minhas são daquelas amigas que até ao dia de hoje estão cá e podemos não falar todos os dias, podemos não nos ligar todos os dias ou nem todos os meses, mas quando estamos juntas é como se o tempo não tivesse passado, não tem absolutamente nada a ver com o fitness. E são as únicas pessoas, se calhar, no mundo mesmo, que sabem tudo sobre mim e eu mesmo assim gosto. Então é amizade verdadeira. E é isso. Primeira vez que fizeste dieta? Olha, a primeira vez que fiz dieta foi quando fui precisamente para o 5º ano, quando troquei de escola e vim viver para o Porto. E eu lembro-me que foi a primeira vez que fiz dieta, que perdi peso e para mim era muito óbvio que aquilo que eu tinha a fazer era comer menos. E eu não
estava errada. Eu não estava errada. Então, lembro perfeitamente a primeira dieta a primeira vez, portanto, que tive aquela consciência de que não podia comer igual ou que queria mudar o meu corpo. Eu lembro perfeitamente porque fui para uma escola diferente no Porto e eu sentia-me. Eu sempre tive pernoca, assim, bunda, aquela era mais gordura, outra coisa na altura, e eu lembro-me de olhar para as outras e olhar para mim e eu tipo, tenho aqui uma barriguita, isto tem que sair. E eu, muito logicamente, não é? Como é que isto sai? Então, se eu como isto e estou assim, eu tenho que deixar de comer isto para ficar de outra forma, não é? Para mim era muito lógico na minha cabeça. Então, tinha 10 anos, 10, 11 anos, a primeira vez que realmente fiz dieta, e lembro-me que perdi 5 quilos. Lembro perfeitamente, perdi 5 quilos. Fiquei com 43 quilos na altura. Atenção, eu sou muito baixinha, portanto, estes números, se calhar fazem-nos um bocadinho de confusão, mas eu nem 1,5 m tenho. Portanto, a primeira vez que fiz dieta, perdi 5 quilos e fiquei com 43 quilos. Não, perfeitamente. E aos 10 anos? Aos 10 anos. Acompanhamento psicológico. Tá. A primeira dieta louca que já fizeste? Ou que fizeste neste Deve ter sido mais ou menos para essa altura, não é? Eu lembro-me de. Eu li a Maria. Maria ou a Ana, ou o que é que era. E lá vinha tipo sempre uma parte de conselhos, coisas assim desse género. Então eu vi lá uma coisa que aquilo era que tinhas que beber tipo 2 ou 3 litros de água por dia. E desses 2 ou 3 litros de água, portanto no dia anterior tu tinhas que deixar, era, como é que se chama aquilo? Berinjela dentro da água, demolhada, com não sei o número de fatias de limão, ou limão espremido também, canela, anis, tipo aquelas coisinhas de anis, e paus de canela, era isso. E aquilo tinha que ficar durante a noite a demolhar, depois no dia a seguir tinhas que beber 2 ou 3 litros de água daquilo. E eu fiz isso. Andava a beber água demolhada em berinjela aos 11 anos ou uma coisa assim parecida. Foi mais ou menos dentro dessa altura, um bocadinho depois ou um bocado antes, mas foi mais ou menos dessa altura. E fiz uma vez também a dieta do ovo. Só podias comer ovos. Ovos cozidos o dia inteiro. O que é certo é que aquela porra resultava, porque estavas a comer muito menos do que antes e a gastar mais, não é? Então é matemática, 2 e 2 só pode dar 4. E obviamente não era nada saudável, mas cumpriu o efeito naquele momento. Se me perguntarem porque é que eu achei que a berinjela fazia sentido, não achei, não pensei sequer nisso. Na Maria dizia que aquilo era assim e ela não assim fez. Na adolescência, normal. Muito normal. Para. A tua primeira compra cara? Com o meu dinheiro? Sim, como eu já fizeste vários. A primeira. Uns sapatos. Foram os sapatos. O que é caro? Para mim na altura era muito caro. Estamos a falar, sei lá, de uns 100 euros ou uma coisa assim. Uns sapatos, foi a primeira compra. Sim, porque as sapatilhas, eu quando pude começar a comprar com o meu dinheiro sapatilhas, eu nunca comprava sapatilhas assim muito caras. E quando não era com o meu dinheiro, nem sequer eram sapatilhas de marca. Então, eu lembro-me que a primeira vez que eu... Foi numa sapatilha que se chama... Eu não sei se ainda existe no Porto. Chama-se IT. E eu lembro-me de passar, quando não tinha dinheiro, não é? De passar na sapataria e olhar lá para dentro e dizer: fogo, quando eu puder, um dia vou comprar uns sapatos daqui. E assim o fiz. Eu lembro-me, foram efetivamente uns sapatos. Podem achar que é fútil, mas para mim na altura foi significativo, porque era uma sapataria que eu achava, portanto, que não estava na medida das minhas possibilidades. E quando efetivamente tive algum dinheiro, acho que foi assim a primeira compra cara que eu fiz. E para mim, tipo, 100 e tal euros nos sapatos era tipo uma exorbitância. Então, foi isso. Era em contos. Sim, não era. Não era. Dizer em euros? Já, então. 2000. Eu tinha 10 anos quando vieram os escudos, os euros. Primeira vez que perdeste alguém? Primeira vez que eu perdi alguém, acredito que estejamos a falar de
de morte, não é? A primeira vez que eu me lembro de ter perdido alguém foi a minha avó materna. Acho que foi a primeira vez que eu me lembro do significado da palavra morte, não é? Lembro-me da minha mãe me explicar o que aconteceu, lembro-me de me explicar o porquê de ter acontecido, e lembro-me dessa sensação de perda. Eu costumava sempre ir aos fins de semana brincar com ela e às vezes aos finais da tarde, então eu lembro-me de pensar que ela já cá não estava e portanto não ia conseguir continuar a fazer isso. Não foi a perda que mais me marcou, mas foi a primeira da qual eu me lembro. Tinha, não sei, 5, 6 anos. 5, 6 anos, mais ou menos. Primeiro filme que viste numa sala de cinema? Chamava-se, lembro perfeitamente, era com Tom Cruise. O filme chama-se, eu ainda há uns tempos andei à procura desse filme e não o vejo, chamava-se, o título original não seria este, não sei qual, mas em português era De Olhos Bem Fechados. E aquilo tinha cenas de sexo. Aquilo era para maior 16 do filme. Eu fui ao cinema com uma prima minha, eu nem sequer podia entrar na sala de cinema, elas compraram os bilhetes sem eu estar presente e depois eu entrei tipo, junto com ela, assim, tipo, misturado lá no meio das amigas e não sei o quê. E eu tinha 11 anos, 10 ou 11 anos, e o filme era para maiores 16 porque tinha assim cenas de sexo praticamente explícitas. E era com Tom Cruise, chamava-se De Olhos Bem Fechados. Foi o primeiro filme que eu vi numa sala de cinema. Primeiro cliente fitness? Fitness online, imagino que seja a pergunta. Sim. Porque o meu primeiro cliente... Podes dizer o presencial e o online. Não se tem certeza. Os meus primeiros clientes, não foi só um, porque foram tipo vários ao mesmo tempo. Foi quando eu comecei a trabalhar em ginásio. E isto estamos a falar de 2009. Portanto, eu tinha 19 anos quando comecei a trabalhar em ginásio. Mesmo antes de terminar o curso, etc. Eu tirei, portanto, as formações que me permitiam trabalhar em ginásio. Eu trabalho em ginásio desde os meus 19 anos. E os meus primeiros clientes foram os que eu angariei aí. O meu primeiro cliente online foi um amigo meu, que ainda é meu amigo, que é o Pinheiro. E cliente, ele não me pagava absolutamente nada, como é lógico. Mas eu lembro perfeitamente que quando veio estas coisas do online e quando se começou a ver Julieta, quando começou a ver o online, etc., eu lembro-me de pensar, será que isto resulta? Será que isto de mandar apenas fotos e mandar uma dieta e um treino só por e-mail, será que isto realmente resulta? Então ele foi como a minha cobaia. E durante muito tempo acompanhei, e durante muito tempo ajudei, e ele teve uma transformação brutal. Então o meu primeiro cliente online foi o Pinheiro. É verdade. Já nem lembrava disso. Primeira viagem? Viagem... Que seria uma pergunta... Viagem. Primeira Sim, viagem. considera fora do país, com o intuito... Não é ir a Coimbra ou assim. A primeira viagem para fora do país... Tinha que ligar, precisava da ajuda do público neste momento, tinha que ligar à Mariana. Eu não tenho a certeza se foi para Londres ou se foi com a Mariana e com a Iris quando tínhamos 18 anos ou 19. 3 miúdas com 19 anos para Marrocos, à altura em que estava a haver atentados lá, tipo, completamente inconsequentes. Eu não tenho a certeza se a minha primeira viagem para fora foi com elas ou se foi a Londres, mas foi tudo no mesmo ano. Foi tudo mais ou menos no mesmo ano. Mas uma das primeiras, pelo menos, foi com elas de certeza absoluta. Fomos para Marrocos as 3. A mãe da Mariana teve uma semana sem lhe... A mãe da Mariana teve uma semana sem lhe falar. A minha mãe nunca soube. Porque eu já não vivia com ela nessa altura. A minha mãe nunca soube que eu fui para o Marrocos, nem a minha mãe nem o meu pai. Só tempos depois é que postamos fotos tipo no Facebook e nessas coisas assim.
A mãe da Mariana teve uma semana sem falar. E quando nós voltamos, no sítio onde nós tínhamos estado a tomar café, uma semana depois houve um atentado e aquela porra explodiu. Então eu lembro também da Mariana dizer: eu tinha razão, vocês são umas inconscientes. E nós pensávamos tipo, claro que não, isto a nós não nos ia acontecer nada, não é? Enfim, coisas que ficam. Mas foi uma dessas, ou Marrocos ou Londres. Sim, senhora. Primeira grande conquista. Ok, primeira grande conquista. Sim, fui tendo várias conquistas, mas se calhar aquela que eu posso enumerar como sendo a primeira grande conquista foi quando eu efetivamente consegui viver única e exclusivamente do trabalho relacionado com o fitness, que era sem dúvida a área que eu mais gostava. Então acho que essa foi a minha primeira... De todas as coisas que eu fui escrevendo e que fui, portanto, listando como objetivos ao longo do tempo para arriscar, acho que a primeira grande foi realmente quando eu percebi que conseguia viver, sustentar-me única e exclusivamente com algo que efetivamente eu gostasse, que era esta área. Acho que essa foi a primeira. E agora, o oposto, primeira grande desilusão. Desilusão. Há tantos tipos de desilusão. Primeira desilusão. Ok. Primeira grande desilusão, se calhar, tipo, que mais me marcou. Não posso dar muitos detalhes, mas um problema familiar que tive e em que alguém muito próximo de mim me desiludiu muito. Em que alguém muito próximo de mim me desiludiu muito. Tem alguém muito próximo de mim que jamais na vida me devia ter falhado, que me falhou. Acho que essa foi a minha maior desilusão. Ou a primeira, não é? Primeira coisa que compraste com o teu primeiro ordenado. Comprei nada, paguei contas. Sim, senhor. Não comprei nada. A primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro ordenado foi pagar contas. Primeiro desgosto de amor. Aos 7, por aí. Só aos 10 fazias diante. O primeiro desgosto de amor. Não, o primeiro desgosto de amor foi. Acho que foi tipo com o primeiro namorado que eu tive a sério mesmo. Ou a primeira pessoa que eu considerei que era uma relação tipo minimamente séria. Acho que foi o meu primeiro desgosto de amor. Chamava-se Sérgio. Favorzinho. Chamava-se Sérgio. Acho que foi o meu primeiro desgosto de amor. Não foi o meu primeiro namorado. Mas foi o primeiro namorado a sério. Os outros não sabiam o que estava. Não, o outro. Só tinha tido um antes. Ok. Fecha os olhos e relaxa e diz-nos o primeiro pensamento que te vem à cabeça. Como é que fizeste isso na perna? O João tem um dói-dói ali na perna. Primeira coisa que me vem à cabeça. Primeira paixão desportiva que praticaste. Dança. Eu fiz danças de salão de competição durante muitos anos. E a dança foi e ainda é uma das minhas grandes paixões. Portanto, a primeira paixão desportiva, assim, séria, realmente foi a dança. Durante muitos anos. Eu saía do trabalho, eu já trabalhava, eu trabalho desde os 16 anos. Sustento-me, vivo sozinha e trabalho desde os 16 anos. E continuei sempre a estudar, fiz a faculdade sozinha. Enfim, pronto. Mas eu lembro-me que estudava, trabalhava, e eu saía muitas vezes do trabalho à meia-noite e ainda ia treinar até à 1h da manhã com o meu parceiro de dança, porque competíamos. Estudava de manhã, trabalhava à noite e treinava
ainda depois do trabalho. Então foi a minha primeira grande paixão desportiva, foi dança. Danças de salão. Primeiro aluno ou aluna que levaste a competir? Tânia. Chamava-se Tânia. Era uma atleta de wellness. E isso foi tipo praticamente foi uma semana logo após a outra. Eu antes não, ou seja, já fazia acompanhamento online há bastante tempo, mas eu não aceitava atletas de competição porque achava que ainda não fazia sentido. Eu também ainda competia e queria competir durante bastante tempo, e só quando pus um bocadinho de parte também a minha própria competição é que decidi começar a levar pessoas a competir, ainda tenha competido uma ou duas vezes depois disso, mas 1 ou 2 anos, vá. Mas foi a Tânia, na antiga federação, na IFBB, no campeonato nacional, e ela foi vice-campeã nacional. Na primeira competição dela e na primeira vez que eu levei alguém a palco também. Foi vice-campeã nacional de wellness. Era atleta. Logo na semana a seguir, tive mais 4 ou 5. Em biquíni, model e não sei o quê, na UABA. Logo na semana a seguir. Primeira competição? Minha. Sim, Sim, exato. 14? 2014? 2015? Sim, foi um ano ou outro. Ou foi 2014 ou foi no mesmo ano, não foi? Sim. Acho que foi 2014. 2014, pronto, primeira competição. Foi um nacional que houve no Norte. Foi a primeira competição. Primeiro Vai fazer 10 anos, não? Vai fazer 10 anos que competimos a primeira vez. Vai fazer 10 anos. Primeiro treino de musculação a sério? Oi, primeiro treino de musculação a sério. No meu antigo ginásio, onde eu treinava, onde eu aprendi tudo aquilo que sei, porque aquilo que eu sei não se aprende só nos livros. Portanto, no meu antigo ginásio, que chamava-se Santander Tota, uma cave com maquinaria do mais antigo que há, mas para mim do melhor que há também, onde eu aprendi efetivamente o que era treinar, onde era musculação, o que era o apoio que havia lá entre as pessoas que estavam lá efetivamente para treinar. Ninguém olhava a roupa que vestia, ninguém olhava aquilo que calçava. Podia estar com as sapatilhas mais rotas, mais velhas, mais alguma coisa. Então a primeira vez que eu recordo realmente de sair com a sensação de ok, é isto musculação, é isto treinar, foi lá. Eu lembro-me que eu tinha treinos que os meus primeiros treinos, que era o Nélio, eu digo que é o meu velhinho, porque eu sentia-me tipo uma aprendiz, não é? Eu já estudava para isto, mas eu sentia-me uma aprendiz. Então o primeiro treino que eu fiz mesmo a sério de musculação, eu devia ter tipo uns 18 anos. Já treinava antes, já treinava desde antes, mas a primeira vez que eu percebi o que era treinar. Eu tinha treinos que chegava lá e só fazia agachamento. Era tipo 10, 20 séries de agachamento, só fazia agachamento. Agachamento e elevações. Agachamento e elevações, agachamento e elevações. E era de género, tipo, enquanto não souberes agachar em condições, enquanto não souberes, não conseguires levantar o peso do teu próprio corpo, tu não estás apto a fazer mais nada. E eu adorava essa mentalidade. Quem me dera que hoje em dia ainda houvesse esta escola, este aprendizado. Lembro perfeitamente destas palavras dele. Enquanto não souberes fazer um agachamento em condições, enquanto não elevares o peso do teu próprio corpo, é tipo, entre aspas, como não mereces estar aqui. Então foi por volta dos 18. Primeira vez num ginásio? 16 anos, eu e a Iris, portanto, que é uma das minhas melhores amigas, como eu comentei há bocado, tínhamos 16 anitos e resolvemos ir para o ginásio onde andava o irmão dela, que era mais velho que nós, evidentemente, e era um ginásio no Marquês, não me lembro do nome, não faço a mínima ideia, mas lembro perfeitamente que era um ginásio onde na rua, se nós seguíssemos pela rua sempre, tinha das primeiras lojas de suplementação e uma das lojas de suplementação mais antigas que havia na cidade do Porto. E foi precisamente nessa loja de suplementação, estou agora fazendo
um cruzamento de informação. Foi precisamente nessa loja de suplementação que eu vi a primeira revista de musculação. E foi aí, aos 16 anos, a primeira vez que eu olhei para um bodybuilder, ou no caso a revista até era feminina, uma mulher. Obviamente que não existia biquíni, não era wellness, não havia nada, aquilo eram culturistas, ou então o antigo body fitness, né, que ainda assim eram mulheres mais musculadas, aquelas posições. Foi a primeira vez que me chamou a atenção. Mas a primeira vez que entrei no ginásio foi com 16 anos, nós queríamos perder barriga e ganhar rabo. Era o que eu e a Iris queríamos, o nosso objetivo, quando escrevemos lá na ficha, era perder gordura e ganhar rabo. Quem não quer isso, no fundo? Muito feliz. A tua primeira tatuagem? 18 anos. Não! A minha primeira... Ora, vês? A primeira viagem que eu fiz para fora foi para o Brasil. Aos 18. A primeira viagem foi... Mas foi tudo no mesmo ano, tipo... acho que foi mais ou menos isso. Ou talvez Marrocos no ano a seguir. Sim. A primeira viagem que eu fiz foi para o Brasil. Tinha 18 anos. Foi quando ficaste aborrecida e foste fazer tatuagem? Exatamente. A minha primeira tatuagem foi com 18 anos. Foi esta aqui. Esta... Portanto, sei lá... Era este... Como é que vou chamar isto? Essa folha? Sim, isto tem um significado. Isto tem 27 pedrinhas e tem 33 folhas. Não interessa o significado, mas tem um significado. É tipo, pronto, uma trepadeira, é o que eu quero dizer. Estava-me a faltar a palavra. Uma trepadeira. E ele, portanto, ele já não ia ao Brasil há muito tempo. O André. Nós trabalhávamos juntos. Ele chamava-me Patroinha, porque eu era... trabalhávamos num restaurante, eu era subgerente, portanto, no turno da noite. Sim, eu era subgerente com 18 anos, tinha pessoas de 47, 50 e mais anos ao meu encargo. Pronto, mas eu era gerente de turno da noite. Ele chamava-me Patroinha, nós trabalhávamos juntos. E houve a possibilidade de irmos ao Brasil, as viagens estavam baratas, lembro perfeitamente de eu estar na faculdade, lembro-me tão bem disto, lembro de estar na faculdade, na sala dos computadores da faculdade, e receber uma chamada dele a dizer: Patroinha, tem viagem no Brasil a 400 euros. Vamos! Eu, ok, sim. E fui com ele para a cidade dele. Foi feita em Belo Horizonte, esta tatuagem. E ele deixou-me num shopping, porque foi ter com o ex-namorado. Foi ter com o ex-namorado e disse-me: daqui uma hora e meia, apanho-te, não saias daqui. Ele dizia: tu não falas com ninguém, não entres em carro nenhum. Não saias de shopping, isto pode ser perigoso. Tu ficas aqui e não saias daqui. Passou uma hora, passou duas, passou três. Eu lá à espera, ligava, ele não me atendia. E eu tipo, não, eu já estava a ficar maluquinha de estar dentro do shopping. O que é que ele ainda fez? Tudo aquilo que ele disse para eu não fazer. Saí do shopping. Eu tinha ouvido dizer que as tatuagens no Brasil eram muito baratas. E então lembro-me de passar por alguém que eu achasse que tinha tipo bom aspecto, não é? Que não me ia assaltar ou qualquer coisa do género. E perguntei tipo, qual é uma loja de tatuagens aqui perto? Ele disse: ali embaixo, não sei o quê. E eu, ok. Cheguei à loja de tatuagens e disse: eu quero fazer uma tatuagem. Quanto é que custa fazer isto? Eu, não sei o que, são X. Sei lá, isto na altura, tipo, deve ter sido uns 25 euros ou uma coisa assim do género. Ele, ok, senta. Com uma caneta, desenhou-me diretamente, portanto não houve stencil, não houve nada, desenhou-me diretamente e eu fiz a tatuagem. Depois apanhei um táxi, que ele também disse para eu não fazer, não entras em carro nenhum, não faças não sei o quê. Eu apanhei um táxi, mas eu procurei uma taxista mulher, eu lembro perfeitamente disto também. Procurei uma taxista mulher e eu sabia dizer onde é que era a casa dele. E quando ele me ligou a perguntar onde é que eu estava, eu disse: estou em casa. E basicamente foi isso. Tinha 18 anos quando a fiz. Foi esta. Aqui. Agora, aqui as próximas duas, acho que já acabaste de responder um pouco, mas para não repetir, mas se quiseres. Primeiro, grande objetivo realizado e primeira viagem sozinha. Sim, eu já respondi. Não, a primeira viagem sozinha não respondi. Pois, porque foste sempre acompanhado. Primeira viagem sozinha, curiosamente, foi para aqui. Para Valência. A primeira viagem que eu fiz mesmo sozinha, de apanhar um avião sozinha, de ir para um sítio sozinha.
Já tinha feito, eu sempre gostei de ir sozinha para muitos sítios, então tipo fins de semana, assim tipo em Portugal, ir passar um fim de semana sozinha, ou um hotel, ou uma coisa assim de género. Isso eu já o tinha feito diversas vezes, mas viagem tipo de avião para fora do país, etc., sozinha, foi para aqui, foi para Valência. Não me lembro, não recordo o ano, mas talvez 2016, eu já tinha feito a minha primeira competição, portanto seria tipo o ano 2016, uma coisa assim. Primeiro livro que leste? Essa pergunta foi a Alexandra que me fez. E eu lembro-me que quando a Alexandra me mandou essa pergunta na caixinha, me deu que pensar, porque eu não me recordava. O primeiro livro que eu li, eu já tinha lido livritos antes, não é? Mas eu vou interpretar a pergunta como o primeiro livro a sério, que eu tenho lido. Eu tinha 12 anos, acho que não teria 13 ainda, ou 13 no máximo. Chamava-se O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro de uma adolescente, portanto, o enredo passa é uma adolescente, mas no fundo aquilo é um livro de introdução aos princípios da filosofia. Aquilo é um livro de filosofia. Obviamente com o enredo e direcionado para a Sofia, no caso, que era uma adolescente, e portanto todas aquelas primeiras perguntas que tu fazes, não é? Tipo, quem sou? A descoberta do mundo, os primeiros porquês, porque é que isto é assim, quem sou eu, o que faço aqui, para onde vou. É um livro que para mim deve ser lido por, embora seja um livro projetado para as primeiras questões dos adolescentes, é um livro também para adultos. E é muito giro, porque eu lembro-me à medida que o livro vai avançando, não é? Aquilo começa assim de uma forma muito leve, muito suave, e à medida que o livro vai avançando e se vai embrenhando mais portanto, em questões mais filosóficas, a leitura vai ficando mais difícil. E eu lembro-me de, às vezes, ter que voltar atrás nos capítulos e voltar a reler para realmente perceber aquilo que o livro me estava a querer transmitir. Mas foi o primeiro livro que eu li, foi um dos primeiros livros que me marcou. É um livro grande, gordo, com, sei lá, os princípios básicos de Aristóteles, Platão, Sócrates. E foi o primeiro livro que eu li, O Mundo de Sofia. Aconselho a todos. Primeira memória de ti próprio? Vocês vão achar isto extremamente curioso, mas eu tenho memórias de bebê. Eu tenho memórias de gatinhar. Isto é muito estranho. Uma vez uma psicóloga já me disse, psiquiatra no caso até, já me disse que não é muito comum isto, mas eu tenho memórias muito, portanto, de uma tenra idade. E a primeira memória, eu tenho a primeira memória visual minha, que não é a primeira memória, como é que se diz? Primeira memória tátil, será? Por exemplo, eu lembro-me de estar deitada no colo da minha mãe. A minha mãe adormecia-me com o biberon no colo dela e eu depois dormia no meio dos meus pais. Estamos a falar bebê, não é? Estamos a falar tipo 2 anos, 1 ano. Então a minha primeira memória tátil, não sei se podemos chamar assim, se alguém que vir isto, que seja da área ou que me consiga elucidar, agradeço. Mas a primeira memória tátil que eu tenho é de estar deitada no colo da minha mãe, ela dar-me o biberon e eu mexer-lhe na orelha. Aquilo que eu gosto de fazer nas orelhas era o que eu fazia para adormecer. Eu tenho essa memória de aconchego, de sentir o biberon, do leite morninho, mexer-lhe na orelha. E depois, memória visual minha, reparem, porque eu tenho a memória corporal, não é? Exatamente, mas não me vejo nesse momento, eu não consigo pensar que estou a olhar, não me lembro da cara da minha mãe, não me lembro da cor do biberon, não me lembro nada disso, lembro-me da sensação, digamos assim, do tocar e do sentir. Memória visual mesmo, sei lá, tipo, não sei se foi mais ou menos nessa altura ou um bocadinho depois,
Nós tínhamos um sofá em casa, um sofá castanho com aqueles padrões de antigamente, não é? Que parecia aquele padrão de cortina. E a minha mãe arrastava o sofá para o meio da sala e andávamos a correr as duas à volta do sofá. Eu de gatas e a minha mãe de gatas atrás de mim. E eu corria até uma ponta do sofá, parava, ela ia, coisava e eu fugia outra vez, tipo, como se fosse tipo o jogo do gato e do rato. E é curioso que eu tenho essa memória visual e auditiva. Eu lembro-me das gargalhadas da minha mãe. Lembro-me da minha mãe a rir-se. A minha mãe tem uma gargalhada muito particular e eu lembro-me dela me levantar e rir-se, tipo, nós as duas às gargalhadas a corrermos uma atrás da outra à volta do sofá. São as minhas primeiras memórias. Com quem dançaste o primeiro slow? Isso também foi a Alexandra que me fez essa pergunta. A Alexandra fez perguntas muito interessantes. Alexandra, eu fiz danças de salão, então acho que o primeiro slow que eu dancei foi com o meu parceiro de dança, porque eu não tenho assim essas memórias daquela coisa de um slow com alguém especial, alguém em particular. Não, foi nas danças de salão, foi por aí. Primeira vez que comeste sushi? Isso eu lembro, testei. 2009. A primeira vez que eu comi sushi foi em 2009. Portanto, tinha 19 anos. Exato. Não, com 19 anos. Não, sim, 19 anos. Sim. Exatamente, 19 anos. A primeira vez que comi sushi foi com 19 anos. E não gostei. Não gostei. Depois dei uma segunda vez. Eu lembro-me que comi porque ele era um date. E eu queria fazer a coisa de comer. Tá bom, está muito bom. Eu só lembro-me de passar a pensar, mas quem é que isso lhe ocorre meter peixe cru para alguém comer? Lembro-me perfeitamente de ter esta coisa. Lembro-me de ter gostado tipo, dos tempuras e dos fritos e não sei o quê. Mas lembro-me do resto, eu ter provado e pensar, tipo, isto é asqueroso. Porquê que alguém se lembra de comer peixe cru? Depois a segunda e a terceira vez adorei. Mas a primeira vez testei. Primeiro preparador. Olavo. Quem me preparou para a minha primeira competição era o Olavo. Ele trabalhava na... como é que se chamava lá? SL Nutrition. Sim, do Mesquita. No Mesquita. Ele trabalhava na SL Nutrition, no Mesquita, na Boa Vista. E o Olavo foi o meu primeiro preparador. Quem me preparou para a minha primeira competição foi o Olavo. Aqui vai de encontro também primeiro aluno. Foi o Pinheiro ou as pessoas de... Sim. Primeiro trabalho. Primeira vez que eu... Ok. Vamos por assim. Primeiro trabalho em que eu efetivamente recebi pelo que fazia. Muito nova. 12 anitos. Eu já não vivia na aldeia, vivia no Porto. Mas durante a época de verão eu ia sempre passar as minhas férias à aldeia. E na aldeia a minha prima e o marido têm uma adega. Ainda hoje têm. Chama-se Casa dos Presuntos. Come-se brutalmente bem, portanto se passarem nas Termas de São Vicente, aproveito para fazer a publicidade, se passarem nas Termas de São Vicente, Casa dos Presuntos é um ícone de lá. E a primeira vez que eu ganhei dinheiro, não é? Portanto, que possamos dizer assim, foi lá. Eu ia para lá trabalhar no verão, a limpar as mesas, portanto, quando as pessoas saíam das mesas, era eu que arrumava as mesas todas e que ajudava a levar as bebidas para a mesa e coisas assim do género. E eu ganhava ao dia e também ganhava gorjetas. E foi a primeira vez que eu tive noção do que era ganhar o meu próprio dinheiro. Que não dava para muito, mas pronto, não interessa. Tinha 12 anos. Depois o primeiro trabalho mesmo, no sentido de trabalhar tipo fixo e ganhar um determinado dinheiro ao final do mês. Tinha uns 15, 16 anos e fui a trabalhar numa esplanada na Foz. Chamava-se Praia dos Ingleses, ainda se chama, porque ainda se chama assim. É uma esplanada à beira-mar e eu trabalhava lá todos os fins de semana,
Ainda não, nessa altura portanto, ainda não tinha saído de casa da minha mãe, não era o meu, ou seja, era um trabalho de fim de semana, mas foi o meu primeiro trabalho, com 15 anos. E aos fins de semana para lá, servir às mesas. Primeira viagem escrita na tua bucket list? Tibete. Eu não sei. Tens o teu telemóvel? Na altura, quero ver quando é que foi lançado o filme, porque eu lembro-me perfeitamente. Eu escrevi minha primeira bucket list, ou coisas que eu desejava fazer durante a vida, muito cedo. Eu teria, sei lá, não sei, 8 anos, 9 anos. Eu tenho uma bucket list desde mesmo muito, muito cedo. E quando vi este filme, lembro-me que se chamava 7 anos no Tibete. 7 anos no Tibete. E eu lembro-me que fiz esta bucket list mesmo muito, muito cedo. Não sei se tinha 8 anos ou uma coisa assim do género, mas eu lembro-me que eu andava na primária. Eu lembro-me de ter escrito a minha primeira bucket list, eu andava na primária. Em 97 que o filme saiu. Se eu terei visto, não sei se eu vi mesmo em 97 ou se eu vi em 98, mas portanto eu tinha 7, 8 anos. Eu lembro-me que depois de ter visto este filme, eu escrevi ir ao Tibete. Ainda não cumpri, amor. Temos que arriscar esse. Tenho que ir ao Tibete. Mas foi a primeira viagem que eu escrevi na minha bucket list, foi ir ao Tibete. E foi por causa desse filme, dos 7 anos do Tibete. Primeira vez que ficaste chateada contigo próprio? Sei lá, provavelmente quando tive uma nota pior em alguma coisa e achei que não tinha feito um esforço suficiente. É assim a primeira coisa que se me ocorre. Acho que. Não sei se foi particularmente sobre isto, mas sei que das primeiras vezes que eu fiquei chateada comigo própria, terá sido, isso tenho certeza absoluta, por saber que podia ter dado mais e que não dei, e que um mau resultado seria unicamente fruto, portanto, de eu não ter dado mais, fruto de uma má prestação minha, digamos assim. De certeza absoluta. Terá sido talvez qualquer coisa assim desse género, tipo uma nota ou qualquer coisa assim dentro disso. Primeira vez que ficaste presa no elevador? Nunca fiquei presa no elevador. Primeira vez que viste neve? Não sei o ano, mas seria muito pequenina, porque todos os anos quando nevava, o meu pai me levava à Serra da Estrela. Então tenho boas memórias da Serra da Estrela, tenho memórias de nos enfiarmos tipo de uns sacos de plástico pretos. Não havia cá torneios, não havia nada, aquilo não era fazer ski. Eu lembro do meu pai dizer, vamos fazer secu, que era de rabo, né? Então aqueles sacos plásticos pretos, daqueles mais grossos, e enfiávamos lá, eu no meio das pernas do meu pai e ele, e portanto encosta abaixo na neve. Mas seria pequenita, sei lá. A primeira vez seria ainda mais pequena, a primeira vez tenho memória de 3 anos, 4 anos, por aí. Tinhas de ser muito pequena, porque cabes entre as pernas do teu pai. Sim. Primeira vez que tiveste um cão? Era pequenina. Tinha 5 ou 6 anos e chamava-se Billy. Era um pincher. Foi o meu primeiro cão. Mordia os calcanhares de pessoas que eram altas. Eu acho que era porque em casa éramos todos tão baixinhos. Estranhava. Quando via pessoas, juro que isto era verdade. Meu pai, se vir este vídeo, vai se lembrar, e a minha mãe igualmente. O Billy mordia os calcanhares de todas as pessoas que eram altas. O meu pai é baixo, a minha mãe tem uma estatura de mulher, pronto, normal. Eu e o meu pai é que somos efetivamente mais baixinhos. E eram os homens, então tipo, eu acho que ele era de género, tipo, um homem não pode ser alto, tem que ser da estatura do meu pai. E ele via homens demasiado altos e ia atacar-lhe os calcanhares. Foi um dos cães mais inteligentes que eu tive. O Billy era muito inteligente, era um pincher, gostava muito dele. Primeira vez que viste um Olímpia na televisão e ao vivo? Na televisão terá sido
2013, talvez. Eu comecei a ver. Eu vi a minha primeira competição de bodybuilding ao vivo em 2012, para aí, e portanto foi quando comecei a interessar mais, 2011 ou 2012. E um primeiro Olímpia que eu lembro-me assim de ter ficado acordada a ver, por volta disso, 2012, 2013, por aí, 2012 talvez. Lembro-me de ter ficado. É engraçado que eu tenho esta memória na minha cabeça, eu lembro-me de ficar. Aliás, não deve ser muito difícil de ir. Quem ganhou, eu lembro que foi a Ashley Catwalser, que ganhou, e lembro-me que o culturista que mais me impressionou, não foi o que ganhou, evidentemente, foi o Branch Warren. Eu lembro-me de depois, tinha revistas que eu ia tirando e eu fazia recortes das revistas e metia a parede da minha casa nessa altura. Estão a ver um quadro de cortiça? A cortiça? Eu forrei a parede da sala toda de cortiça e toda a parede da sala era, portanto, cheia de pins de sítios onde eu fui, de bilhetes de avião, de coisas que eu queria fazer, uma série de coisas. E tinha lá atletas também. E lembro-me de, depois de ter visto essa Olímpia, arranjar um recorte do Branch Warren e colar pregar nessa parede de cortiça. E lembro-me que ele impressionou-me pela extrema vascularização que tinha. Eu lembro-me de olhar para aquilo e pensar, tipo, este gajo não é real, não? Isto não é a pele dele, a vascularização que aquele homem tinha. E depois, claro, ainda fiquei mais interessada quando comecei a pesquisá-lo no YouTube, a ver os vídeos de treino dele, os vídeos dele. Ainda hoje eu treino muitas vezes a escrever no YouTube motivational speech or training Branch Warren. Eu adoro os treinos daquele homem e são hardcore. E foi ele. Eu lembro perfeitamente de ter ficado com a cabeça, com a lembrança dele na cabeça. O primeiro Olímpia que eu vi foi ano passado, meu amor. Fomos à Olímpia. Foi a primeira vez que fui ao Olímpia, foi ano passado, em Vegas. E foi a primeira vez que o João foi ao Olímpia também, e com a cereja em cima do bolo de ter classificado alguém para ir ao Olímpia. Portanto, foi um momento importante para mim, foi o primeiro que eu vi, mas foi mais importante ainda por poder partilhar o sucesso dele nesse sentido, dele de estar lá a primeira vez, e a primeira vez que ele vai ao Olímpia é porque classifica alguém e classifica um atleta para ir ao Olímpia, que é algo extraordinário e, portanto, teve ainda mais significado para mim e para ele também, acredito. Primeira viagem internacional? Não, pois não. A primeira viagem internacional foi a Paris. Não, a outra pergunta foi a primeira viagem sozinha. Mas é uma viagem... Pois, também é verdade. Olha, não sei, a primeira vez... Não, mas era de avião, eu estava com a cena de avião. A primeira viagem internacional que eu me lembro assim de fazer foi com a minha mãe e com o marido dela. Não, assim, os meus pais já tinham ido à Espanha. Mas pronto, assim mais coisa, Paris. Fomos a Paris de carro. Fomos a Paris de carro, porque eu não queria ir de avião. E fomos a Paris, lembro-me de ir ao Louvre. Foi assim a primeira vez que eu me lembro, saindo de Espanha, não é que me penso tanto, porque para mim ir à Espanha era como ir aqui, estar em Portugal na mesma, íamos de carro, não tinha grande piada. Assim, de ter noção que estavas tipo, realmente num país diferente, foi a França e foi a Paris. Tinha também uns 13 anitos, por aí. Primeira vez que compraste um biquíni para competir? Não comprei. Filo. Mandei fazer. Quer dizer, comprei porque mandei fazer, mas fui eu que o desenhei, fui eu que disse como queria. Levei um molde que eu tinha feito à mão em casa e foi à costureira que me fazia os vestidos de dança. Fatih Bell, em Hermesinde. Na altura em Hermesinde, depois ela mudou para um sítio em Gaia. Mas foi a Fatih Bell. Eu cheguei lá e disse-lhe como é que queria. Eu costumo dizer que eu só troquei o modelo porque os Swarovskis e os brilhantes continuavam lá, porque os vestidos de dança também são cravejados de pedras.
E então foi um biquíni azul água, com brilhantes azul água, e fui eu que colei cada brilhante, fui eu que cozi os conectores, fui eu que cozi parte do fornosido para ela perceber como é que eu queria o fornosido atrás. E era uma cueca assim que a cueca na altura tinha que tapar 3/4 do glúteo. E se aquilo não tapasse 3/4 do glúteo, nós éramos penalizados e não podíamos levar aquele biquíni. Porque nas pesagens, agora não, mas nas pesagens eles mediam o tacão, mediam a plataforma e viam o biquíni. Nós tínhamos de estar com o biquíni vestido e ele tinha que tapar 3/4 do glúteo. E foi o primeiro biquíni que eu tive. E foi o que eu fiz. Em quanto tempo vai? 50. Dá-lhe. Não essas daí a dar. Primeiro trauma emocional que te lembres. Assim, não vou dizer que tenha sido propriamente um trauma emocional, porque eu não fiquei traumatizada diretamente com o que aconteceu, mas evidentemente quando os meus pais se separaram e eu tinha 9 anos, teve um impacto grande em mim. Não, volto a referir, não me deixou de modo nenhum traumatizada, mas emocionalmente foi as primeiras vezes que eu lembro-me de alguma coisa à minha volta ter realmente impacto. Foi assim, quando o meu pai se separou, aos 9 anos. Primeira vez que pensaste deixar de competir? 2 anos depois de ter começado. Quando tentava competir em biquíni, toda a gente dizia que eu era grande demais para biquíni e que... Não foi efetivamente quando eu deixei de competir, mas as primeiras vezes que eu pensei em deixar de competir foi isso. Uns 2 anos depois de ter começado, em que não havia wellness, não havia nada disso, não é? E havia, mas não em Portugal. E era como estar a chover no molhado, porque toda a gente dizia que eu estava demasiado grande e lembro-me de ter pensado em deixar de competir, não diretamente por me dizerem isso, mas quando eu efetivamente percebi que eu não podia treinar como queria e como gostava e como me fazia feliz para conseguir enquadrar-me em determinada categoria. Eu lembro-me que o meu pensamento na altura foi: então isto deixou de fazer sentido, porque eu já treinava antes de começar a competir e a competição veio após e como consequência de, se eu tenho que deixar de treinar para continuar a fazer isto, então isto deixa de ter sentido. Foi a primeira vez. Primeira vez que pensaste usar o teu nome como tua marca? Sempre. Nunca pensei sequer em ter outro nome. A minha marca é quem eu sou. Aquilo que eu faço é quem eu sou. O que eu transmito, o que eu passo tem tudo a ver com os meus valores, com as minhas crenças, com aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Portanto, para mim não faria sentido sequer ser de outra forma. A minha marca sou eu, ponto. Primeiro carro? Um Opel Tigra. Quando fiz 18 anos, e era o carro do meu pai, e ele na altura conseguiu arranjar outro para ele e deu-me um Opel Tigra verde. Eu chamava-lhe verde cocó de pássaro porque era tipo um verde metalizado, escuro, mas pronto, era um quando batia ao sol tinha tipo traços assim tipo meios amarelados de mostarda, não sei explicar, era uma cor tipo surreal, mas era um Opel Tigra, supostamente 1.6, mas com motor 1.8, metido pelo meu pai. Bebia, meu Deus, aquilo bebia muito, meu. E tinha 18 anos, foi o meu pai que me deu o meu primeiro carro, que era o carro que ele tinha, e deu-me, arranjou outro para ele. Durou pouco. Primeiro CD? Bryan Adams, não sei, teria uns 8 anitos, 9, por aí. Sim, porque eu lembro-me que ainda não andava no 5º ano e lembro-me que ainda estava nas termas, ainda vivia na aldeia. E eu não sei se estou errada, ele provavelmente nunca verá isto, mas eu acho que foi o meu tio Armando que me deu num Natal o CD, e era do Bryan Adams.
Primeira banda que seguiste? Linkin Park. Durante muito tempo eu fui completamente aficionada dos Linkin Park. Tinha os CDs todos, não comprava, não tinha dinheiro para comprar CDs, não é? Mas mandava gravar. Aqueles CDs gravados, depois imprimias no computador a parte de cima. Tu andaste a aprender disso na escola, tu disseste. Não és tu, Então eu fazia isso, eu comprava. Fazíamos, não sei se aquilo se fazia no Paint, onde é que aquilo se fazia, tipo as partes de cima e colava-se no CD, ou então o CD diretamente com aquelas canetas de escrever em CD, não é? Que acho que ainda se chama assim, caneta de CD, não sei. Escrevíamos tipo, portanto, o nome do álbum, não é? Coisa assim do género. Eu era aficionada pelos Linkin Park, ainda hoje gosto muito. Mas foi a primeira banda assim que eu realmente segui, que sabia as músicas, que ouvia, não sei o quê. Aliás, eu lembro-me de começar a aprender inglês ao tentar perceber a tradução das letras das músicas deles, curiosamente. Primeiro beijo / primeiro beijo a sério. primeiro beijo, primeiro bate-chapas, se é assim que se chama, não é? Foi na primária, foi numa viagem de estudo que fizemos ao Jardim Zoológico de Lisboa. Tinha 6 anos, o meu primeiro bate-chapas tinha 6 anos, lembro perfeitamente. Fizemos uma viagem de estudo no primeiro ano, não é? Primeira classe. E era o rapazinho que eu gostava. Ele era tão burrinho, coitado. Ele não vai ver isto nunca na vida. Eu tinha 6 anos, ele tinha 9, portanto ele estava na 4ª classe. Não, ele tinha... Ou tinha chumbado? Ele tinha 9... Exatamente! Ele tinha 9, mas ele estava na primeira classe. Ele tinha reprovado já, tipo, ninguém reprova na primeira classe, ninguém. Meu Deus, não, podem reprovar. Desculpem que há pessoas que podem ter filhos que reprovaram, mas... Pronto, na minha cabeça, vou ser sincera, na minha cabeça, eu achava que ninguém podia reprovar na primeira classe, que aquilo não fazia sentido nenhum, não é? Estavam-me a ensinar a contar com feijões e a escrever o ABC, o ABCD, o A, e o U. Tipo, eu achava que ele não fazia sentido nenhum. E eu lembro-me de pensar para mim mesmo nessa altura, isto é tão engraçado, isto é tão real. Lembro-me de pensar para mim mesmo na altura, ele é tão burro. E depois olhar para ele, mas ele é tão bonito. Ele era mesmo bonito. Eu não sei porque eu achava aquele bonito, ele tinha cabelo à tigela. Vocês lembram-se de usar o cabelo à tigela? Tipo, rapado aqui dos lados e tipo uma tigela mesmo. Parecia tipo Santo António. Com cabelo em cima, mas era Santo António. Mas eu lembro-me dele. Ele parecia que andava sempre com uma roupa, eram umas calças tipo acastanhadas de bombazino, uma bombazino grossa e uma camisola preta. É a imagem que eu tenho do miúdo. Com o cabelo à tigela. Ele era mais velho do que eu, mas já andava na primeira classe ou na segunda, não sei, sei que ele já tinha reprovado 2 ou 3 anos e eu achava que ele era extremamente burro, mas muito bonito e portanto eu achava que compensava o investimento. E fomos ao Jardim Zoológico de Lisboa e à vinda para cá, no túnel de Águas Santas, que eu lembro-me disto, no túnel de Águas Santas, ele não tomava a iniciativa, ele andava naquele e eu, então estou a fazer uma viagem de estudo sozinha, andar a fazer assim uma coisa diferente e a andar aqui de mão dada comigo e não me dar um beijinho, lembro de pensar nisto. E as cortinas já era assim tipo meio de noite, a vinda para cá, não é? Para a vinda para o Porto, portanto foi no sentido túnel de Águas Santas, sentido Lisboa-Porto. Eu disse-lhe para... Eu meti assim a cabeça por trás da cortina, as cortinas estavam coisas, ele estava tipo num lugar tipo ao meu lado, uma cena assim de género. E eu meti a cabeça atrás da cortina e disse, anda cá. E ele veio e tive um beijo. Mas foi um bate-chapas. E foi o meu primeiro beijo. Foi por trás da cortina no túnel de Águas Santas. E eu lembro-me, tipo, depois de tirarmos a coisa, não é? Eu, tipo, senti-me tão adulta naquele momento. Lembro-me de pensar, tipo, já dei um beijo, já sou. Lembro-me tanto também nesta sensação. E depois, o primeiro beijo sério. Já andava no ciclo. Ele chamava-se Pedro. O apelido dele era Pedrinha. Era jogador de futebol, também era mais velho do que eu. O João foi um erro no caminho. Foi um problema. O João tem 25, João foi um erro no caminho. Eu sempre gostei de homens mais velhos. Eu tinha, portanto, eu andava no 5º ano. Tinha 10 anos. O meu primeiro namorado, o Pedro. A primeira vez que eu dei um beijo sério.
portanto vejo a série inteira, um beijo de língua, não é? Meu Deus, as mães vão ficar em pânico, tipo, primeiro beijo de língua a 10 anos, mas isto é a realidade, não vou mentir. 10 ou 10 para os 11, tipo, pronto, que andasse no 6º ano. Eu acho que não tenho aqui, não. Chamava-se Pedrinha, era jogador de futebol. Também era repetente. Era repetente, tipo, era mais velho que eu. Andava na minha turma, ele tinha pai mais 3 ou 4 anos que eu. Meu Deus, amor. Eu não sei se estão. Não sei se estão. Bem, enfim. Também era repetente, era mais velha na mesma turma que eu, era o Pedrinha. E o meu primeiro beijo com ele foi, nós saímos do autocarro. Ai, tipo, foi tomar filme, foi mesmo... Nós saímos do autocarro e nós íamos assim, para nos despedir, né? Dar tipo aqueles 2 beijos. E ele deu-me assim um beijo, deu-me outro. E quando eu me ia virar, meu Deus, aquilo era um homem. Aquilo era um homem à moda antiga. Quando eu me ia assim virar, ele agarrou-me assim no braço, puxou-me para ele. Eu lembro de sentir tipo assim um impacto e... Estou ali um beijo na paragem do autocarro. Há filme mesmo. E foi o meu primeiro beijo. Eu nem sabia muito bem o que é que estava a fazer, não é? Lembro-me de ir tipo, toda envergonhada para casa, depois, porque eu saía da paragem do autocarro, ainda tinha um caminho até casa, a pensar naquilo e a pensar no momento. E lembro-me de ter chegado a casa, porque eu sempre fui de escrever muito. E escrever sobre aquele momento. E lembro-me de dizer isto. Parecia a cena de um filme. Ai, que engraçado. Agora, para terminar, primeiro telemóvel. Nada precoce também, tinha 6 anos. Não, antes do telemóvel tinha um bip. Tu lembras se eram uns bips? Tu mandavas tipo bips, era uma partilha assim, que normalmente as pessoas usavam tipo na cintura. Eu não sei se aquilo dava para mandar mensagens, sequer já não me lembro. Mas antes tive um bip. E eu se precisasse alguma coisa assim, mandava um bip para o meu pai. Sei lá, tipo, não me lembro bem. E depois quando eu fui para a primária, tinha um telemóvel. Eu ia de telemóvel para a primária. Era um Motorola, tinha uma antena enorme, que ele tinha uma antena tipo aí assim, e tinha uma capinha, tipo uma tampa. Portanto, tinha um ecrã, tinha uma tampa, não sei que telemóvel era aquilo. E os números bem gordos, assim, tipo de borracha, lembro-me dos números de borracha. E eu ia para a escola e então, tipo, quando já estava pronta para sair da escola, dava um toque ao meu pai. Quando chegava, porque às vezes eu ia tipo a pé para a escola, chegava e dava um toque ao meu pai. E basicamente era isso. E depois em casa era tipo para ligar para o meu pai, para a minha mãe, tinha tipo 2 ou 3 números lá e o meu pai ligava para mim para saber se estava tudo bem. No intervalo eu mandava um toque ao meu pai também, já tipo estou no intervalo. E foi o meu primeiro telemóvel, foi esse. E perfeito. E tu tens alguma pergunta para me fazer? Alguma primeira vez que queiras saber? Não. Melhor a ignorância à felicidade. E é isso, está feito. Pronto, olha, ficaram a conhecer um bocadinho mais de mim. Espero que não seja muito cansativo, mas pronto, usem o vídeo para quando tiverem tipo 1 hora de cara para fazer, porque vai ser quanto o vídeo vai ter de tempo. Eu não vou cortar absolutamente nada, portanto isto vai ser assim cru, eu não vou fazer cortes, não vou fazer absolutamente nada, vai ficar assim, nem quando mandei buscar nem nada, vai ficar tudo assim, não vou cortar absolutamente nada, não tenho tempo para isso. Portanto, espero que tenham gostado, que tenham passado um bom bocadito aqui comigo. Eu passei porque me lembrei de coisas engraçadas que já não recordava. Subscrevam o canal, como é que se diz o resto? As notificações e a campainha. Campainha para notificações, deem like, comentem, deem-me sugestões de novos vídeos também, que eu agradeço. E é isso, eu gosto de... Eu não quero passar só conteúdo de treino, dietas, não quero, porque a Helena não é só isso, a Helena é muito mais do que isso. Então é isso, pronto, vou voltar aqui com mais coisas.